O silêncio no alto da Serra do Meio não era o silêncio do mundo. Era o silêncio de um lugar que havia esquecido como se ouvir. As árvores, cobertas de musgo negro e ramificações que se curvavam como dedos ossudos, não balançavam ao vento, não havia vento. Apenas o frio, um frio que não vinha do ar, mas do chão, do solo, da própria rocha que se desfazia em sob os pés. Era o frio da ausência de calor, do deserto que não se move. E ali, onde o sol se recusava a nascer, ou talvez tivesse morrido, o homem chamado Elias chegou, com um mapa desenhado a lápis em papel amarelado e um coração batendo como um tambor em um funeral. Elias não era cientista nem explorador. Era um homem que aos 34 anos havia perdido tudo: a esposa, o filho, o emprego, a fé. A última carta que recebeu em envelope de papel reciclado, sem selo, com carimbo de postagem de um município que nem existia no mapa, dizia apenas: "Você está mais perto do que imagina. A luz se apaga para quem não sabe olhar." Ele não sabia o que era aquilo, mas no fundo da alma algo lhe dizia que era verdade, que havia algo lá naquela montanha esquecida, onde os mapas não tinham nome e os rios corriam para cima. O caminho até o pico era uma trilha que se esquecia de existir. À medida que subia, Elias notou que seu compasso girava lentamente, como se o norte fosse uma mentira. O sol, quando aparecia, tinha cor de sangue coagulado, e o céu não era azul. Era uma superfície opaca, como um vidro quebrado, onde estrelas se moviam em padrões que não pertenciam ao universo humano, como se estivessem dançando em câmera lenta, em ritmo de um horror antigo. No 7º dia da subida, Elias encontrou o primeiro corpo. Não era humano, ou pelo menos não mais. Estava deitado de costas, na margem de um riacho que escorria com o som de vidro sendo esmagado. O rosto estava virado para cima, mas os olhos haviam sumido. Em seus lugares havia apenas um buraco negro e úmido, como se o rosto tivesse sido comido por dentro. A pele era cinzenta, mas não morta, era viva, pulsando como se ainda respirasse. Os dedos estavam entrelaçados, formando um padrão geométrico que Elias reconheceu. Era o mesmo que aparecia na carta. Ele se ajoelhou, não sentiu medo, só sentiu um vazio, como se o medo já tivesse sido roubado dele antes de chegar. "E você também veio pelo mesmo caminho?" perguntou, quase sussurrando. O corpo não respondeu, mas o riacho mudou de cor, escuro, espesso, como tinta. Na manhã seguinte, Elias viu as luzes. Eram pequenas, quase invisíveis no horizonte. Não piscavam, não tremeluziam. Estavam ali estáticas, como olhos abertos em um rosto que não tinha rosto. Ele caminhou. Os pés deslizavam no solo como se estivessem em gelo, mas não havia gelo. Apenas terra que parecia lembrar o que era antes. Quando chegou perto, percebeu que as luzes estavam em forma de círculo, dispostas em círculos concêntricos, como uma flor de metal. Eram redondas de um brilho azul escuro, como a cor do cérebro humano visto de dentro. E do centro de cada uma vinha um som, um zumbido baixo, quase inaudível, que só se ouvia quando o cérebro estava cansado, quando a mente tentava lembrar algo que não podia ser lembrado. Elias parou e então, pela primeira vez, sentiu o mundo se inclinar. Não era o chão, era a consciência. O zumbido aumentou, não com volume, mas com densidade, como se algo estivesse entrando na sua cabeça, não pelo ouvido, mas pelo espaço entre os pensamentos. Ele caiu de joelhos, viu as luzes se moverem, não com velocidade, com intenção, como se estivessem se aproximando. E então, no centro do círculo, uma fenda se abriu no ar. Não foi como uma porta, não foi como uma fissura. Foi como se o ar tivesse sido cortado com uma faca invisível e o espaço, em vez de fechar, simplesmente continuou como um buraco que não era um buraco. Dali saiu algo. Não era um ser, não era forma, era uma presença. Uma sensação de que o tempo havia parado, mas que ao mesmo tempo estava acelerando. Era como olhar para um espelho e ver a própria mente refletida em câmera lenta, com o rosto desfazendo-se em lágrimas de cinza. Elias tentou gritar, não saiu som, só um ruído, como se algo dentro de sua garganta tivesse se desfeito. A coisa não falou, não precisava. A mente de Elias começou a se desfazer.
Lembrou-se do filho, não da voz, não da cor dos olhos, apenas o som do coração batendo no peito dele no último dia, quando o médico disse: ele não vai acordar. Elias não tinha chorado, estava em silêncio como agora. Mas agora, algo pior, algo que não era tristeza, era compreensão. A coisa, ou o que quer que fosse, não era destruição, era recuperação. Estava aqui para lembrar. Elias viu o passado não como memória, como verdade. Viu o que realmente aconteceu com seu filho, viu o que aconteceu com sua esposa, viu a casa onde moravam, viu o momento exato em que o carro bateu, viu o que estava no banco de trás. O que estava no banco de trás não era o filho, era um envelope com o mesmo carimbo da carta que chegou. E então a verdade se revelou: o filho não morreu, o filho foi levado, não por acidente, por escolha, por algo que estava esperando há milênios. Eles não eram humanos, eles nunca tinham sido. O que chamavam de humanos era uma espécie de cultivo, uma experimentação, um jardim feito com carne e memória, e eles todos eram plantas, cultivadas para que acreditasse que era livre, para que acreditasse que tinha alma, para que acreditasse que o tempo era linear. Mas o tempo não era linear, era circular, e eles estavam prestes a ser colhidos. Elias tentou fugir, correu, mas o chão não obedecia, os pés afundavam, mas não no solo no tempo. Ele viu seu corpo, viu o corpo correndo, viu o corpo parando, viu o corpo caindo, mas o tempo não era linear, ele estava em todos os momentos ao mesmo tempo. E então ele parou, não parou de correr, parou de existir. O que restou foi um vazio no chão, um buraco no ar, uma sombra sem corpo. E as luzes continuaram, ainda em círculo, ainda zumbindo. No dia seguinte, um camponês que morava no vale mais baixo da serra encontrou um objeto no campo, um pedaço de metal com padrões incrustados, como se fosse feito de ossos. Tinha um nome gravado em letras que não existem na terra: Elias M. L, registro 7-9-13B. E gravado embaixo uma frase: estamos aqui, vocês já estão conosco. Ele não entendeu, mas naquela noite sonhou com um homem que não tinha rosto, e o homem sussurrou: e você já está com os outros. E no alto da Serra do Meio, o zumbido continuava, como um coração que nunca parou de bater, como uma alma que nunca foi criada, como algo que desde o princípio sabia que o homem não era o dono da história. Era apenas a última página, e a página seguinte ainda estava sendo escrita. Naquela noite, em um vilarejo distante, uma criança de 6 anos acordou no meio da madrugada, olhou para o teto e no reflexo do vidro da janela viu algo que não estava ali, algo que sorria com seus próprios dentes e com os dentes da criança. E o sorriso disse em uma voz que não era de ninguém: e próximo turno, o próximo é você. E o zumbido lá em cima voltou mais forte, mais claro, como se o mundo inteiro estivesse prestes a abrir os olhos. Eles não sabem, eles nunca sabem, mas estão chegando. Porque o universo não é vazio, é um jardim, e nós somos as flores, e as flores precisam ser colhidas.